Fala pessoal, tudo bem? Tá procurando ações para dividendos? Tá no vídeo certo. Vou explicar para vocês algumas das queridinhas em que todo holder tem e são ações que no longo prazo elas são muito focadas em dividendos, em crescimento e também em resiliência de operação. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método Buy and Hold, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então se esse assunto te interessa de alguma maneira, não se esquece de se inscrever aqui no canal, isso é super importante para o crescimento e também para receber em primeira mão os vídeos que eu posto semanalmente. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Mais do que ações para dividendos, são negócios resilientes, em que há certa previsibilidade no fluxo de caixa. E vamos lá, dividendo nada mais é do que a transferência do caixa da companhia para o caixa do investidor, ou seja, esse dinheiro já existe, é basicamente o que tu vai receber na tua conta ao invés de estar no caixa da companhia e ela poder investir nos negócios dela. Não existe geração de valor em dividendos, existe basicamente a transferência desse caixa da companhia para o caixa do investidor. E isso não quer dizer que as empresas não tenham riscos. Elas têm, óbvio, mas a questão dos dividendos é que elas têm negócios mais perenes, estrutura consolidada e também uma certa demanda dos produtos. Não é algo que vai desaparecer de uma hora para outra, tampouco algo que pode dobrar de tamanho em relação a 2, 3 anos. Ao mesmo tempo, são dificilmente empresas que vão dobrar de tamanho num curto prazo, ao passo que as suas cotações acompanham esses resultados, ou seja, é muito provável que não haja uma oscilação tão grande dessas companhias no curto e médio prazo, já que o preço da ação acompanha basicamente o lucro da companhia e a expectativa de resultados futuros. Então, vamos lá. Primeira ação delas, Ambev. A Ambev é a maior cervejaria da América Latina, tanto na questão de produção quanto volume de vendas, e uma das maiores fabricantes de cerveja do mundo. Atualmente, ela vem sofrendo forte concorrência da Heineken aqui no Brasil, assim como nos mercados mais maduros em que ela atua. Canadá e Argentina são alguns exemplos. A companhia tem um dividend yield atual de 4,1%, assim como uma dívida líquida EBITDA negativa. O que é isso? A companhia ela tem mais caixa do que dívida. É muito difícil ver isso no mercado corporativo. São pouquíssimas empresas que têm uma posição como a Ambev. Em contrapartida, nos últimos anos, ela praticamente não cresceu. Se a gente for olhar o nível de cotação das ações, reflete um pouco disso. E como eu falei, ela tem sofrido uma forte concorrência nos últimos anos. Porém, ela continua mantendo o market share, entretanto, sofrendo em relação às margens. Também possui um ROIC de 13% em relação ao capital investido. Segunda delas, Itaúsa. Tá aí uma queridinha de todo holder. A Itaúsa é uma holding brasileira que controla o Banco Itaú na parte de instituição financeira, também a Duratex no setor de papel e celulose, além da Alpargatas no setor de calçados, Itautec, tecnologia e empreendimento, além de participação em algumas outras companhias. A Itaúsa está listada no nível 1 da Bovespa, possui uma margem bruta em relação aos seus produtos e serviços em torno de 33%, além de um lucro operacional no último trimestre em torno de 1,5 bilhões de reais. Além disso, a companhia tem dado níveis altos de dividend yield. Se a gente for olhar no último ano, foi algo de 8,5% de dividend yield, assim como um payout de 83% do lucro realizado. E como eu falei anteriormente, é uma companhia com baixo nível de endividamento, operação perene, operação consolidada e um ponto importante que grande parte do lucro vem do Itaú, mas ela tem também outros negócios que compõem. Isso dá uma certa segurança na receita, ou seja, não fica dependente somente de uma instituição ou de um setor. Indo além aqui nos números, a companhia possui um crescimento médio anual, ou seja, uma linha de crescimento que ela vem tendo nos últimos 10, 15 anos em torno de 2%. Óbvio que tem anos que é um pouquinho mais, anos que são um pouquinho menos, mas a gente vê uma tendência, assim, ano após ano, a Itaúsa vem com retornos crescentes em torno de 2% ao ano, o que é super interessante para a gente que gosta muito de consistência. Também, indo além sobre os números, a companhia possui uma dívida bruta sobre o patrimônio líquido em torno de 0,10. A companhia possui uma dívida líquida sobre EBITDA em torno de 0,10, que é uma métrica que a gente olha bastante. Também um ROI de 17%, além de um ROIC, que é retorno sobre
capital investido em torno de 11% nos últimos anos. Por final, eu acredito muito que a Itaúsa é um ativo que todo mundo deve ter na carteira. Claro que o setor financeiro, o setor de bancos no Brasil, ele é muito concentrado, ou seja, poucos bancos detêm uma fatia muito grande do mercado. Isso faz com que os bancos atuantes aqui, eles sejam muito lucrativos. Óbvio que existem vários outros fatores que podem trazer, que trazem esse lucro para os bancos, mas esse fator de concentração é um ponto super importante. Eu gosto muito do setor financeiro, eu acredito que ele tem muito a trazer para o Brasil, para nós, como benefícios em relação a como a gente pode levar o Brasil a outro patamar, e com certeza o setor financeiro ajuda e muito nesse ponto. Terceira empresa aqui para vocês, Engie Brasil Energia. Eu gosto muito desse papel, inclusive já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card em algum lugar aqui em cima para vocês darem uma olhada. Eu acredito que é muito importante vocês terem uma ideia do como funciona o papel, o que ele faz, o que a empresa faz e a importância dela, tanto para nós quanto investidores, muito mais porque a gente gosta muito do método Buy and Hold. A Engie Brasil Energia atua na implantação e operação de usinas geradoras de energia, além de atuar ativamente na comercialização de energia no mercado secundário. A companhia possui uma política de dividendos muito transparente com o mercado. E o que ela diz? Um dividendo mínimo estatutário de 30% do lucro líquido ajustado, um compromisso da administração de um payout mínimo de 55% do lucro líquido e também ao menos 2 pagamentos de proventos por ano. Trazendo os números aqui, a companhia possui um dividend yield médio em torno de 3,8%, um payout de 55%, como eu falei anteriormente, também uma relação dívida bruta sobre patrimônio líquido de 2,10, uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 2,11 e também a companhia teve um recente aumento do endividamento, fruto muito das aquisições que ela fez nos últimos 3 anos, e isso acarretou um aumento das dívidas, principalmente para fazer frente a essas aquisições. Nos próximos trimestres e anos, a gente tem que ver um aumento tanto desse EBITDA quanto desse faturamento, gerando valor, gerando caixa, gerando lucro, para que ela possa fazer frente a esse aumento do endividamento no curto prazo. Eu acredito muito no papel, inclusive, como eu falei no vídeo aqui do canal, ela tem um futuro imenso e eu continuo gostando muito da companhia, principalmente pelo futuro dela, ou seja, ela pode nos trazer crescimento e também pelos dividendos, que ela possa fazer frente a vários retornos e vários proventos para a carteira ao longo dos anos. A gente já vê a companhia numa batida muito grande de distribuição desse caixa para os acionistas. Indo além nos próximos 3, 4, 5, 10, 20 anos, a tendência é que todos esses ativos que ela incorporou nos últimos anos, nos últimos trimestres, consigam ser incorporados na operação, conseguindo um ganho de escala, um ganho de atratividade e também um potencial geração de valor, tanto para o acionista majoritário quanto para os minoritários que somos nós. Então eu gosto muito desse papel. Quarta companhia, a Taesa, a transmissora Aliança de Energia Elétrica, mais conhecida como Taesa, código TAEE11 na Bovespa, é um dos maiores grupos concessionários de transmissão de energia elétrica no país. Trazendo aqui para vocês a estrutura acionária da companhia, vamos dar uma olhada aqui. A gente pode ver que a Taesa ela possui várias empresas abaixo dela, ou seja, ela fez uma série de aquisições nos últimos anos que traz uma consolidação no negócio, tanto de patrimônio quanto de ativos. No futuro do canal eu vou trazer um vídeo explicando exatamente mais sobre a companhia para vocês verem como essa estrutura de ativos dela, consolidada em vários lugares diferentes, traz muita atratividade para o papel. Em relação ao pagamento de dividendos, que é o foco desse vídeo, a companhia traz uma comunicação bem clara para o mercado. E o que diz? Uma distribuição de dividendos sólida e consistente, um payout médio histórico em torno de 90% do lucro líquido ajustado. Óbvio que rentabilidade passada, assim como dividendos passados, não são garantia de dividendos futuros. Uma companhia com receitas muito previsíveis e também as receitas fixas são reajustadas anualmente pela inflação, ou seja, a companhia em tese ela sabe qual vai ser o aumento das receitas dela para os próximos anos. E também uma política de dividendos consolidada no Estatuto Social da companhia. Em 10 anos, a Taesa cresceu de 8 para 39 concessões de energia. Ela também possui ativos em quase todos os estados do Brasil. São 18 estados, além do Distrito Federal.
a companhia fez compras estrategicamente localizadas em diferentes lugares para ganhar sinergia, tanto de localização quanto de ganho de escala, com foco principalmente em ativos geradores de valor para os negócios. Mas, como a gente gosta de números, de histórico e de dividendos, vamos trazer os números da Taesa aqui para vocês. Primeiro deles, um dividend yield em torno de 8,3% todos os anos. Também um payout de 66%, uma relação dívida bruta patrimônio líquido de 1,11, assim como uma dívida líquida sobre o EBITDA de 3,26. O que a gente pode notar com esses números é que a Taesa ela possui um EBITDA um pouquinho mais baixo do que a Engie, que eu falei anteriormente. Óbvio, são companhias, elas são dos mesmos setores, mas dentro do setor elétrico a gente tem muitas especificidades, tanto geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, ou seja, elas atuam em vários deles, mas cada uma tem as suas particularidades. E a gente pode entrar depois um pouquinho mais nisso aí. Também um crescimento médio anual em torno de 3% todos os anos, em média, né? Um ROI de 26%, além de um retorno no capital investido de 10%. A Taesa ela é uma companhia que vem ganhando muito atenção do mercado, principalmente pelos dividendos, pela consistência nos resultados e também por uma maior dependência do país pela geração de energia, ou seja, cada vez mais a gente precisa de energia, a gente precisa de boas companhias e também companhias que gerem valor, que possam nos trazer valor para a gente conseguir fazer mais negócios no Brasil, conseguir ir para frente. É muito disso, muito mais do que a gente investir aqui numa companhia para ganhar dividendos ou para a gente conseguir proventos. Eu vejo o investimento como algo muito maior, em que a gente pode ajudar realmente o país a chegar a outro patamar. Muito mais do que pensar no próprio umbigo, é a gente pensar em como a gente pode fazer uma sociedade melhor e, óbvio, cada um ajudando da sua parte. E os investimentos não fogem disso. Quinta companhia aqui para vocês é a Grendene. Vou confessar que esse é um ativo que eu não tenho na minha carteira ainda. Muito provável que eu faça nos próximos aportes, eu traga ele para dentro da minha carteira. Vai precisar de um estudo um pouquinho maior em que eu até posso compartilhar com vocês o porquê que eu vou comprar ou não Grendene. Isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Mas ela é uma queridinha dos dividendos. A Grendene é uma das maiores produtoras de calçados no mundo. Ela tem cerca de 18 mil funcionários no Brasil e também uma capacidade instalada de produção em torno de 250 milhões de pares de calçados todos os anos. A companhia fechou 2019 com um faturamento de 2,5 bilhões de reais e também uma venda de 151 milhões de pares de calçados. Ela possui várias e várias marcas que todo mundo conhece. Por exemplo, Melissa, Haider, Ipanema e também marcas de terceiros, em que ela consegue colocar o branding dos terceiros nos produtos em que ela faz. Por exemplo, Ivete Sangalo, Mormai, Hello Kitty, NBA, produtos da Disney, dentre vários outros. E o que a gente pode tirar desse posicionamento, tanto das marcas quanto da quantidade de produção? Ela consegue atingir um público muito grande, muito vasto, ou seja, desde a criança com a Barbie até uma pessoa de muito mais idade, ou seja, ela tem um público muito amplo em que ela consegue vender os produtos dela. Digamos que quase todo mundo que existe ela pode vender. Então é um ponto que a companhia ela pode gerar valor para muita gente. E ela também é muito focada na qualidade de seus produtos, também com uma competitividade nos preços. A empresa ela vende os produtos por meio de representantes comerciais, distribuidores, exportadores, além das operações da Grendene fora do país. Com base nisso, ela consegue atingir 20 mil pontos de venda no exterior e em torno de 65 mil pontos de venda aqui no Brasil. Além disso, ela possui um showroom e lugares especializados na principal marca da companhia, que é a Melissa. Tem showroom em Milão, tem pontos especializados tanto em São Paulo, Nova York, Londres, além de outras cidades. Em relação aos números, se eu poderia falar alguma coisa sobre a Grendene, seria de consistência. Ela possui um dividend yield próximo de 4% todos os anos, também um payout em torno de 53%, além de uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 2,4%. O que isso quer dizer? A companhia ela possui mais caixa do que dívida. E isso é um sinal importantíssimo para a gente que olha para o futuro, 10, 15, 20, quiçá 30 anos. A gente pode ver também que a companhia está um pouco estagnada nos últimos anos, ou seja, ela não vem crescendo a grandes ritmos,
muito mais pela uma saturação do mercado e também uma competitividade muito forte. Porém, ela vem conseguindo manter EBITDAs e também um ROI de 13%, além de um retorno no capital investido próximo de 9%. Como eu falei, esse é um setor bem competitivo, ele não consegue ter grandes margens, mas a gente consegue ter muita consistência. As empresas do varejo, elas têm consistência normalmente, e a Grendene, ela consegue tirar vantagens desse hall de marcas muito grandes que ela tem. Se uma marca não vai tão bem, muito provável que ela consiga tirar EBITDA, consiga tirar geração de valor em alguma outra. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês as 5 ações para dividendos que eu gosto muito, que eu espero que possam ajudar vocês, que são elas: a Ambev, a Itaúsa, a Engie Brasil, Taesa e Grendene. Eu tentei separar um pouco nessas 5 ações, muito pela parte de a gente separar também setores, ou seja, a gente tem varejo, a gente tem parte financeira, a gente tem energia elétrica, consumos cíclicos e consumos não cíclicos. Isso é importantíssimo para a gente ter uma carteira mais encorpada, mais alinhada, ou seja, diversificando o risco. Se a gente quer dividendos, a gente pode e deve ter, mas um dividendos com cuidado, que a gente não foque só numa empresa, só num setor. Isso é importante até para a gente conseguir passar com uma certa linearidade sobre os ciclos econômicos, tanto de crescimento quanto de recessão. Se você tem alguma dessas ações, deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre elas. Tem muita ação, tem muito papel que eu não acompanho. É impossível a gente acompanhar todos os papéis da bolsa. Muito mais do que eu gosto muito mais de setores do que de papéis específicos. Então esses até são alguns dos papéis de setores que eu gosto. Mas deixa aqui nos comentários, vai ser super importante essa troca, até pra gente entender se tem coisa nova, o que a gente pode agregar. E caso saia alguma coisa bacana, podemos até fazer um segundo vídeo sobre esse assunto. Também tem um vídeo aqui no canal sobre os benefícios do trabalho. Vou deixar o card aqui para vocês e é muito legal de olhar esse vídeo em que a gente pode ver como o trabalho nos beneficia e a gente pode focar muito mais no buy and hold, empresas geradoras de dividendos, de pagamentos, que a gente pode ser realmente sócio de uma companhia no longo prazo. Eu vou ficando por aqui, espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, como eu falei. E também aproveita para me seguir no Instagram. Ótimos investimentos para vocês e até o próximo vídeo!